Como é que é o nome da senhora? Daniele. E do senhor? Oswaldo. Daniela e Oswaldo. Conta aí as experiências que vocês tiveram nesse ano que foi difícil para muitos e para vocês mais ainda, mas como que vocês viram a oportunidade para sair da situação? Bom, pastora, o que me aconteceu é o que o médico falou. Você agradeça a quem você tiver de agradecer, porque você é um milagre. Ninguém volta de um aneurisma nível 4 para falar comigo. O seu caso era esse, aneurisma nível 4. Nível 4. Ele falou assim, ninguém entra dentro do meu consultório para falar comigo. Então, agradeça a quem você tiver de agradecer e viva. O problema foi em que mês? Em abril, dia 20 de abril. Foi no dia 20, naquela semana, pastor, umas 2 semanas atrás, eu estava com a minha loja fechada. Então, foi acumulando assim preocupações. Aí, na mesma semana, perdi o meu padrasto, esposo da minha mãe. E, no domingo, eu peguei a minha mãe na casa dela e levei para minha casa, para não ficar sozinha, né? Levei ela para almoçar, junto com meu esposo. Fiquei com ela, fui levar a minha mãe na casa dela. Era 11 horas da noite, no domingo. Quando foi na segunda-feira de manhã, a única coisa que eu vou poder falar, depois entra ele falando. Que eu levantei, que já é ele que conta para mim, que eu levantei e falei para ele assim, tia, acorda, que hoje nós temos muitas coisas para resolver, porque eu estou indo trabalhar com mais 2 meninas e eu não quero colocar ninguém em risco. Vou pagar elas, vamos fechar a loja e depois a gente vê o que faz, vamos colocar na mão de Deus. No que eu falei isso daí com ele, ele disse que eu comecei a gritar. Comecei a gritar, falando assim, ô Jesus, me salva, me tira, me passa essa dor. E aí eu não sei mais nada. Ela gritou e apagou. Primeiramente, bom dia. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Ela acordou de manhã, pastor, e falou assim para mim assim, nós temos muito problema para resolver. Eu falei, pode deixar, vamos dormir um pouquinho mais, depois a gente vê. Daí, de repente, ela falou assim, a minha cabeça começou a doer, está doendo. Eu falei, calma. Daí ela falou, nossa, minha cabeça vai estourar, meu Deus. Por favor, me livra dessa dor. Daí desmaiou. Desmaiou. E não voltava mais. Voltava. Aí foi um desespero muito grande, né? Meu irmão chegou lá, a irmã dela, né? Coloquei ela dentro do carro e levamos para lá. Ela não acordava de jeito nenhum. Chegamos lá, coloquei a mão na maca, levamos ela para lá. Para ter uma ideia, para acalmar ela assim, para fazer a tomografia, ela teve que estar com 40 miligramas para fazer essa tomografia. Daí fizeram a tomografia, chamaram o especialista, o neuro. Daí era 9h20, depois que saiu de lá, da tomografia, tudo, daí ele falou assim, sua mulher precisa operar. Ela sofreu um aneurisma. Até aí, tudo bem, né? Ela foi, operou, depois era 11 e pouco da manhã, ele voltou e falou assim para mim assim, agora vamos acalmar, vamos esperar, eu entro em contato com o senhor para ir embora. Daí eu fui embora para casa, né, na segunda-feira. Na terça era feriado. E na quarta-feira, antes disso, era 11h30 da manhã, ele ligou para mim, tem como você vir no meu consultório? Eu peguei e fui no consultório dele. Daí eu cheguei lá, ele falou assim, eu tenho 2 notícias para te dar. Eu falei, pode falar, mas fala assim do jeito que a gente entende, o povo não fica falando em código, que é muito difícil. Daí ele pegou e falou assim, sua mulher sofreu um aneurisma na cabeça e estourou vários vasos na cabeça dela. E o aneurisma que ela teve, o AVC, de 1 a 4, ela teve o 4, que é o pior. De 10, salva 1. É o que eu tenho para falar para você. Né? Daí ela pegou e fez, nossa, fiquei assim. Daí ele pegou e falou assim para mim, tem mais outra notícia. Ela não teve um AVC, um aneurisma, ela teve 2. E o outro está a ponto de estourar. Eu só vou falar para você, você pode esperar, tipo assim, pela medicina, todo mundo que chega ou não volta, ou que voltar vai ficar numa cama, inválida. Desenganou o senhor. Aí daí, a coisa que eu tinha uma Bíblia, eu
Gente, eu não ia na igreja. Minha mulher ia. Quando eu ia, eu sentava lá no fundo, eu tinha vergonha. A senhora é da igreja. Sim. O senhor não vinha na igreja. Não vinha na igreja. Quando eu ia com ela, eu sentava no fundo lá. Ela vinha na frente, eu sentava no fundo. Ficava com vergonha, pastor. E daí eu sei que eu tirei a Bíblia da minha bolsa e falei assim para ele: então, o Deus que ela serve, que ela tanto fala, agora eu quero ver ele agir, porque ela é dizimista fiel. Tira ela dessa daí. E peguei, O senhor falou isso com Deus. com Deus e com o médico. Né? O senhor pega e tira ela dessa conta aí, que agora ficou na conta de Deus. E peguei, levantei e saí. E falei para a mulher assim, para a moça que foi comigo: grava tudo aí. Eu peguei a Bíblia e saí para fora, resmungando, xingando. Daí eu peguei e fui beber. Todo dia eu bebia. Todos os dias eu bebia. Todos os dias. E sábado e domingo eu bebia mais ainda. Daí eu peguei, pastor, e fui para casa. No passei, peguei cerveja, fui para casa e fiquei bebendo. Chegou de noite, eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Eu peguei, eu liguei a televisão. Coloquei na Record, que eu sempre assistia. Daí o Edir Macedo estava lá, pregando, e eu comecei a assistir. Ele assisti, e de repente eu comecei a chorar do nada. Daí ele, tipo assim, faz um pedido aí para Deus, tipo assim, faz um pedido para Deus, o que você quer na sua vida? O que você quer para você? Daí eu falei: bicho, o senhor não sabe o que o senhor está falando, tipo assim, né? Não sabe o que o senhor está falando. E brigava com o Edir Macedo na televisão, como se estivesse do meu lado, assim, eu e ele. Daí eu peguei e falei assim: Deus, onde está Jesus? Jesus que ressuscitou lá depois de 4 dias, fez cego enxergar, paralítico andar, traz minha dele de volta, meu Deus. Traz, meu Deus. Daí eu falei para o pastor: aí, pastor, o senhor fez daí? Eu vou servir no seu exército, o senhor vai ver. Tipo assim, querendo barganhar. Daí o bispo falou assim para mim: não adianta você barganhar com Deus. O bispo falou na televisão? Não adianta você barganhar com Deus. Ele contando para mim, é como se estivesse sendo um debate dos dois. E eu peguei e comecei a chorar ali, orar, assisti a reunião inteira. Não conseguia dormir a noite inteira, 3 dias não dormia, andando para lá que nem zumbi dentro de casa. Na quinta-feira eu peguei e fui ver ela no hospital. Daí o médico falou assim: ela tem que fazer uma cirurgia, mas vai demorar 14 dias. Eu falei: tá na mão de Deus, doutor. Eu já achei na mão de Deus. Tá na mão de Deus. Seja feita a vontade dele. Daí peguei e fui para a loja. Isso era 1h10. 10 para as 2 me ligaram e falaram assim: sua esposa ela vai operar. Eu falei: 14 dias vai operar? Vai. Ela vai para Campinas. O médico já está analisando aqui, falou que ela aguenta. Eu fui lá para Campinas, atrás dela, está na ambulância. Cheguei lá, ela entrou para a cirurgia, o médico ia falar para mim assim que a cirurgia que ela ia fazer ia ser pelo braço, a cabeça dela já estava aberta, tanto é que ela tem cabeça aqui, uma cirurgia lá raspada, tem um dreno aqui que vai até no estômago, tudo. E eu peguei e falei para ele assim: vai lá e arrebenta. Você falou para ele? Vai lá e arrebenta, em nome do Senhor Jesus. Só que ele não entendeu, porque eu estava nervoso falando com ele, ele achou que eu ia brigar com ele. O médico saiu dali, pastor, e subiu e foi falar para o outro médico. Daí operou e assim acabou a cirurgia, desceu o outro médico. Falou assim: quem que é o senhor Oswaldo? Eu falei: sou eu. Ele falou assim: a cirurgia da sua mulher foi um sucesso. Eu falei: arrebentou em nome do Senhor Jesus. Mas por quê? Por isso tudo. Porque nesse meio tempo da pandemia eu comecei a assistir na igreja, ver o programa e o filme de Edir Macedo, 1 e 2. Daí ele falou assim: pode ir lá subir e ver ela. Não podia, né? Tinha acabado de operar. E o médico falou que ela ia se mexer, se voltasse a se mexer, que era impossível. As coisas que ele me contou, ele me entregou ela morta. Daí eu subi. Depois fazia 2 horas que ela tinha operado, eu subi lá, coloquei no ouvido dela uma oração que o pastor tinha feito e comecei a orar no ouvido dela. Daí terminou o horário de visita, eu sei que eu... Peraí, desculpa, mas até aí o senhor já estava vindo à igreja? Não. Ainda não? Não. Estava só assistindo pela televisão. Pela televisão. Esse ano? Esse ano. Isso aí foi tipo assim, eu assisti a televisão na quarta, na quinta, ela já operou. Não foi nem 14 dias, foi com 4 dias. Daí, o pastor passou uma oração assim, no ouvido dela, e eu comecei a orar, daí foi despedir ela, tchau. Daí eu dei 3 passos, e voltei, e olhei assim para trás, assim. Daí, para quem não ia se mexer, não ia fazer nada, ela chutou a perna e fez assim com o braço.
Daí eu comecei a chorar, eu falei, oh meu Deus, eu sei que o Senhor está querendo. Oh Senhor! Eu comecei a gritar no hospital, ele falou, o que foi? Já está na mão dele já. Falei, eu já sei o que ele vai fazer. E daí eu fui na igreja na sexta-feira. Aí foi na igreja. Fui na igreja na sexta-feira. E daí no domingo eu fui, pastor, para ele me libertar, porque eu só falo para o senhor, pastor, nossa, eu bebia demais, viciado, era demais nisso daí. Daí eu fui lá, entreguei, conversei, mas chorei aquele dia. Saí da igreja aliviado. Daí fui para casa dos meus pais, estava tendo uma festa lá. E meus irmãos chegou assim, nós somos 6 irmãos, chegaram assim, cerveja, assim, colocaram, tipo assim, viu que eu estava triste. Beber para esquecer, né? Daí eu reuni todos eles assim, estava nós 20 e poucas pessoas, eu falei assim, eu vou falar uma coisa para vocês, a partir de hoje em diante, eu não coloco um pingo de álcool na minha boca. Eu fiz um propósito com Deus. E eu pretendo seguir. Vocês me desculpem, vocês podem curtir a fé de vocês aí, mas não ofereçam mais cerveja para mim e mais nada bebida. Esse primeiro voto, então, foi a decisão para largar o vício. Largou! Larguei, pastor. Desde abril que eu não coloco pingo de álcool. O fanfaro demônio, ele tenta a gente, né? Às vezes os meus irmãos, todo mundo bebendo, eu ofereço isso assim, só que eu faço questão de sentar no meio dele. A hora que eles oferecem, eu falo, você está amarrado, em nome de Jesus, você pode beber à vontade aí. E fala, pega um guaraná, água para mim. Fico no meio deles. Nesse meio tempo, ela ficou 15 dias em coma, pastor, 15 dias em coma, sem mexer, sem nada. Mas eu ia lá todo dia, orava, e não podia entrar com água e nem com o olhinho, né, ungido. Todo dia eu chegava lá, abria a tampinha e falava assim, Deus ficou 40 dias no deserto, sem beber, sem água. Eu sei que não vai matar a sua sede, essa tampinha, mas se Jesus aguentou, você vai aguentar também. E colocava tudo na boca deles, os médicos, os caras não gostavam não. Mas eu falei, vai, eu ungi ela com o olhinho, o corpo dela, tudo no braço, tudo assim, você vai voltar a andar, vai voltar a mexer, tudo. Daí saía de lá, depois fiz o propósito, fui agradecer a Deus. Agradecer porque ela já não morreu, pastor. Ele me entregou ela viva, nada. Eu sabia que ela ia voltar a fazer tudo. Sabe como você sente alívio? As coisas assim, eu fazia as coisas com alegria. Eu só queria falar de Deus para todo mundo. Acho que para os outros, assim, esse cara é chato para caramba, nem falava nada, só falava agora fica falando só em Deus. E eu queria falar para todo mundo, né? Daí eu fui agradecer e falei, oh, Deus, eu quero o Espírito Santo. E estou buscando ele, pastor. Estou buscando ele todo santo dia, todo santo dia. Espera aí, então vem cá. Primeiro foi livre do vício, sem sequelas. Sem sequelas, pastor. E detalhes, o médico ainda falou para ele que eu tinha um outro aneurisma, né? Eu fiz essa outra cirurgia agora, dia 7 de outubro, né? Dia 7 de outubro, que era desse outro lado. Eu fiz, já estou aqui, graças a Deus. Porque o médico, ele falou assim, toda vez que eu volto no consultório, ele olha assim para mim e dava a entender, pastor, que ele estava falando com zumbi. O jeito que eles falam, sabe? Como se dissesse assim, mas nossa, ela está viva. Como se não era para estar, porque o jeito que ele fala é assim, que tem nível 1, nível 2, nível 3, esse é o nível 4. Quando você acordou e chegou e viu ele, e com essa fé toda, sem vícios? Sim, isso já foi agora em agosto. Porque daí eu acordei, mas eu ainda não tinha voltado. Né, a memória, eu chamava ele de outros nomes em casa ainda. Porque, gente, eu falo, a obra de Deus ela é muito completa. Porque, já como se não bastasse os aneurismas que eu tive, eu ainda peguei meningite. Fui para casa para poder tratar da meningite, em casa fui tratada. É como se o diabo estivesse ali, né, tentando algo. Quando foi em agosto que eu voltei a me conhecer, saber quem eu era, saber o que eu fazia, saber que eu tinha um esposo, que eu tinha mãe, que eu tinha irmãos, ele me convidou para ir na igreja. Ele falou assim, vamos na igreja hoje. Porque ele saía, mas eu não sabia onde ele ia. Aí ele me chamou para ir. Aí eu falei, vamos, mas você vai? Eu ainda falei assim para ele, mas você vai? Ele falou, vou. Aí eu cheguei na igreja e todo mundo assim... Ele é o marido da Dani, porque ninguém conhecia ele. Aí, ele conversando com o pastor, eu olhava assim, eu não entendia nada. Porque... Familiarizado já no ambiente da igreja. Aí eu olhava assim e falava, onde? O pessoal conhece você? O pessoal lhe conhece? Aí ele falou assim, logo você vai saber.
Aí passou mais um domingo, no outro domingo ele falou assim, eu quero te fazer um convite. Eu falei, convite? Quero que você levante hoje, porque hoje é o meu batismo. Eu falei, oh meu Deus, glória. Amém, amém, pessoal. Se batizou, se entregou nas águas. O pastor se batizou. Ai, pastor, eu falo que Deus ele é perfeito. Ela não estava enxergando, agora em agosto. Só que eu já sabia já. Eu entreguei para Deus tudo. Ela voltou a enxergar, pastor. A sequela que o médico falou, coitado. Ele errou de novo. Deus abençoe vocês. Parabéns pela fé.